Olá, gente querida do Brasil e do mundo. Aonde quer que você esteja, vendo neste momento YouTube, Leia Miranda Oficial, aceite a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto de suma importância para relacionamentos em geral, seja relacionamento afetivo, seja relacionamento de trabalho, qualquer relacionamento interpessoal. A importância de saber as 5 linguagens de amor. Talvez você possa até mesmo se perguntar, mas por que é importante que eu saiba sobre as 5 linguagens do amor? A importância de você saber disso é para que você tenha relacionamentos melhores com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na igreja, nos grupos ministeriais aos quais você pertence. Em tudo isso, você pode aplicar o seu conhecimento, sabendo deste assunto, as 5 linguagens do amor. É importante você saber a linguagem do amor da pessoa com quem você convive, com quem você mantém contato. E é importante não apenas saber, mas também procurar falar a linguagem do amor daquela pessoa. Porque dia desses também eu recebi uma mensagem, uma internauta me dizendo: Leia, o pastor dirigente da minha igreja não gosta de mim. E eu achei estranho aquilo e comecei a pensar, por que será? O que deve ter acontecido, o que pode ter acontecido para ela falar com tanta certeza que o pastor dirigente da igreja que ela frequenta, aonde ela congrega, nessa igreja a qual ela pertence, não gosta dela. Talvez algo que ela tenha dito, digamos, uma crítica não para diminuir o pastor, mas digamos que a linguagem de amor dele é palavras de afirmação. E para uma pessoa cuja linguagem de amor é palavras de afirmação, quando você faz uma crítica, fere muito profundamente. Então, talvez, pode ser, eu não estou afirmando que seja isso, mas é uma possibilidade. Pode ser que, ao fazer essa crítica a alguma conduta do pastor, dirigente, a algo que ele fez ou falou durante uma pregação, enfim, ele pode ter se sentido profundamente ofendido. É muito importante, então, você, ao se relacionar, seja com seu pastor dirigente, a esposa dele, os filhos dele, o seu irmão, a sua irmã em Cristo, dentro do grupo de louvor, no coral, na banda que toca nos cultos da igreja, os demais membros com quem você conversa vez por outra, é importante. E de que maneira você toma conhecimento disso? Observando. Tudo vai da observação. Quando você observa uma pessoa, o que ela diz, a conduta dela, como ela se comporta diante de determinadas situações, você começa a perceber qual é a linguagem de amor que esta pessoa utiliza para manifestar o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela é ou como ela deixa de ser. Conforme eu disse na semana passada, quando eu aprendi as 5 linguagens do amor, eu comecei a observar os meus pais, comecei a observar os meus filhos, comecei a observar as pessoas com quem eu convivia dentro de casa. Naquela época, o meu filho Felipe ainda era vivo e havia 2 cuidadoras que se revezavam nos cuidados com ele, e eu comecei a observar a linguagem do amor de cada uma dessas pessoas. E conforme o tempo vai passando e você vai observando e tentando ver qual é a linguagem de amor das pessoas, você vai pegando uma prática que quando a pessoa faz uma pequenina coisa, já te dá um estalo e você pensa, linguagem do amor dessa pessoa é tal coisa.
Eu volto a frisar, e é muito importante que você não se esqueça, que todos nós, na verdade, atuamos, agimos e temos estas 5 linguagens do amor. Porém, há uma delas que se destaca mais. É aquela que nós utilizamos com mais frequência para demonstrar o nosso afeto, a nossa amizade. E também é essa a linguagem que, se a pessoa com quem nós convivemos falar, nós vamos nos sentir valorizados, vamos nos sentir amados, vamos sentir que temos importância para aquele grupo, para aquela comunidade, para aquela igreja, para aquela família e naquele trabalho também. É muito importante para que você se dê bem com as pessoas, para que ninguém, ao conviver com você, possa dizer: credo, aquela pessoa é intragável. Eca, a pessoa é insuportável. Eu não consigo mais conviver com aquela pessoa. Por quê? Porque você não falou na linguagem do amor daquela outra pessoa. Então, para evitar muitos maus entendidos, às vezes, é importante sim você saber. Então, falar a linguagem do amor da outra pessoa serve não apenas para transmitir o seu afeto para aquela pessoa, se você quer transmitir afeto para os seus filhos, para o seu cônjuge, marido ou esposa, para os seus pais, irmãos, irmãs, mas também para demonstrar o seu apreço para com aquela pessoa. Imagina você fazendo, sei lá, um curso superior, uma faculdade, ou mesmo no ensino médio lá na sua escola, e você começa a perceber qual é a linguagem do amor dos seus professores, dos seus colegas, e você começa a manifestar isso através da linguagem do amor deles, o seu apreço. Imagine o quanto você vai ser uma pessoa super querida, muito bem-vinda, todo mundo vai querer ter você por perto, aonde estiverem. Por quê? Porque você saberá qual é a linguagem do amor de muitas dessas pessoas, dos seus colegas, professores e tudo mais, e você vai se tornar uma pessoa, aos olhos daquele grupo, uma pessoa gentil, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, uma pessoa amável, uma pessoa perto de quem todo mundo vai desejar estar sempre. E isso é muito bom, porque é bom quando a gente se sente bem-vindo em algum lugar. É horrível você chegar a algum lugar e você perceber que você não é uma pessoa bem-vinda ali. Dá vontade de pegar as coisas e sair correndo, não é? Sair logo de lá. Mas quando você se sente uma pessoa bem-vinda naquele local, você tem vontade de retornar ali. Então, saber a linguagem do amor das pessoas com quem você convive vai servir para um bom convívio, primeiro lugar e acima de tudo. E conforme eu disse na semana passada, existem 5 linguagens do amor. Não existe uma ordem correta para elas. O que eu quero dizer com isso é que não existe uma mais importante do que a outra. Palavras de afirmação não é uma linguagem do amor mais importante, por exemplo, do que presentes. Não existe isso. Todas as 5 linguagens do amor são muito importantes. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre uma delas, palavras de afirmação. Palavras de afirmação é algo que você deve fazer usando de sinceridade. Quando você perceber que alguém com quem você convive tem como linguagem do amor palavras de afirmação, utilize essa linguagem para se comunicar com a pessoa. De que maneira você vai utilizar? Dizendo palavras não apenas de afirmação, mas também palavras de encorajamento, palavras gentis, palavras agradáveis, palavras de ânimo e de alento para aquela pessoa. Quando alguém está passando por uma fase muito difícil na sua vida, é importante você ter uma palavra de alento para aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não tenha como linguagem de amor palavras de afirmação, porque lembre-se, todos nós temos as 5 linguagens. Mas digamos que a pessoa está passando por um momento muito difícil, a perda de um ente querido, o falecimento de alguém na família, e você quer trazer palavras que confortem o coração daquela pessoa. Palavras de alento. É muito válido.
ainda que a linguagem de amor daquela pessoa não seja palavras de afirmação. A própria Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que nós precisamos ter em todo o tempo palavras amáveis, palavras doces, que não saiam de nossas bocas, palavras que vão ferir alguém, palavras que vão magoar, palavras que vão entristecer alguma pessoa. Então, isso é muito mais forte, muito mais importante, tem muito mais relevância para aquela pessoa cuja linguagem do amor é palavras de afirmação. Então, além de palavras de afirmação, elogiando, você também pode falar palavras de alento, palavras gentis. Você pode falar bem da pessoa para uma segunda, uma terceira pessoa. Já pensou nisso? Por exemplo, você falar bem do seu pastor dirigente na igreja para um irmão ou uma irmã membro desta mesma igreja, desta mesma congregação. É óbvio que o elogio vai acabar chegando aos ouvidos do pastor dirigente. Ou você pode falar palavras de afirmação, falando bem por trás, porque é muito comum a gente falar mal por trás, mas falar bem é algo raro. Seja você a fazer essa diferença na congregação da sua igreja. Comece a falar bem das pessoas quando elas não estiverem presentes. E aí observe para quem as suas palavras fizeram toda a diferença. Para aquela pessoa, então, você vai saber, a linguagem do amor dela é palavras de afirmação. Seja gentil, não custa nada, e Deus se agrada com isso. Eu encerro aqui hoje esse apanhado dos 5 linguagens do amor e resumindo apenas uma dessas linguagens. Na semana que vem eu volto a falar das demais linguagens do amor. Até lá, Deus abençoe a todos vocês. E ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.